Renomado astrólogo francês do século XVI, as previsões de Nostradamus sobre a família real britânica ressurgiram mais uma vez, desta vez com foco particular no rei Charles após seu diagnóstico de câncer. As previsões, além de sugerir que o reinado de Charles pode ser curto, também insinuam outros eventos surpreendentes relacionados à realeza, o que gerou ampla especulação entre as pessoas. Mas será que o reinado de Charles poderia ter sido previsto há séculos? Que dramas reais aguardam a família em 2025? E mais importante, quão confiável era Nostradamus? Neste vídeo, buscaremos respostas para essas perguntas e apresentaremos algumas das intrigantes previsões de Nostradamus sobre o rei Charles para vocês. Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo francês do século XVI, renomado por suas previsões proféticas sobre o futuro. Ele publicou seu livro Les Prophéties, ou As Profecias, em 1555, no qual escreveu diversas previsões enigmáticas sobre eventos futuros, muitas das quais se mostraram precisas até hoje. Embora seus escritos nem sempre sejam claros, criptologistas e especialistas interpretaram várias previsões que se concretizaram, incluindo o ataque de 11 de setembro e o grande incêndio de Londres. Nostradamus também tinha uma conexão única com a família real, pois previu com precisão a idade da rainha Elizabeth e o ano de sua morte. Por essa razão, suas profecias sobre o rei Charles têm um peso significativo entre os especialistas, muitos dos quais acreditam que podem se concretizar em algum momento. A primeira e mais significativa previsão que ressurgiu após o diagnóstico de câncer do rei Charles sugere que ele seria removido à força de seu cargo. Apenas 18 meses após ascender ao trono, após a morte da rainha Elizabeth em 2022, Charles recebeu um diagnóstico de câncer de próstata. Infelizmente, esse diagnóstico veio após sua recente cirurgia por um aumento benigno da próstata. Embora os detalhes específicos sobre o câncer tenham sido mantidos em sigilo pela família real, a notícia gerou preocupação e especulações tanto entre o público quanto entre os especialistas. O autor britânico Mario Hadding, entre outros especialistas, interpretou uma das previsões de Nostradamus no livro As Profecias, que afirma que o rei das ilhas será removido à força. Essa declaração alimentou especulações de que Nostradamus poderia estar se referindo ao rei Charles do Reino Unido, que inclui a ilha de Wight. A frase "o rei das ilhas expulso à força", em um dos quartetos, é interpretada como uma previsão da possível abdicação forçada do rei Charles, influenciada por fatores como distúrbios civis e agitação política. No entanto, alguns especialistas acreditam que, embora a previsão da abdicação do rei Charles possa ser precisa, é improvável que ocorra exatamente como descrito. Eles sugerem cenários alternativos, como sua renúncia devido a problemas de saúde ou falta de desejo de continuar governando. Seja qual for o cenário, o cumprimento da previsão de Nostradamus sobre a abdicação do rei Charles não seria completamente inesperado. Afinal, o renomado astrólogo já previu com precisão diversos eventos reais no passado, incluindo a idade e o ano da morte da rainha Elizabeth. Apesar disso, ainda há céticos que questionam se a previsão de Nostradamus sobre o rei Charles se tornará realidade. Argumentam que Nostradamus não se referiu especificamente ao rei Charles em seu lendário livro, sugerindo que a declaração sobre o rei das ilhas sendo destituído se referia, na verdade, a um monarca francês. Suponho que apenas o tempo dirá o que realmente acontecerá. Após o diagnóstico de câncer do rei Charles e as previsões sobre sua possível abdicação, especulações sobre a ascensão antecipada do trono pelo príncipe William ganharam força entre o público. Essas teorias sugerem que William poderia se tornar rei antes do esperado. Embora não esteja claro se o reinado de William foi especificamente previsto por Nostradamus, especialistas chegaram a essa conclusão devido ao fato de que William é o próximo na linha de sucessão ao trono. Se Charles abdicar, alguém deverá assumir como próximo rei, o que torna William o sucessor mais provável. Como Duque de Cambridge, de 41 anos, ele atualmente ocupa a posição de herdeiro do trono britânico. Enquanto Charles continua ativo em suas funções, apesar de seu diagnóstico, alguns especialistas sugerem surpreendentemente que não levará muito tempo até que seu reinado termine como monarca coroado do Reino Unido. Isso também é respaldado pelo crescente interesse do príncipe William na liderança, segundo pessoas próximas a ele. Amigos de William relataram ao Daily Beast
que ele está pesquisando diferentes aspectos de seu futuro reinado no país e espera ter mais influência e controle do que seu pai. O que você acha? Ele está se preparando como faria um herdeiro ao trono? Ou está intensificando seu papel porque sabe que em breve assumirá o poder? Enquanto a ideia da ascensão do príncipe William ganhou popularidade em meio às teorias sobre a possível abdicação do rei Charles, uma das previsões de Nostradamus sugere um cenário alternativo. A previsão completa sobre o rei das ilhas sendo removido do poder, em As Profecias diz: o rei das ilhas expulso à força, substituído por alguém que não terá a marca de um rei. A segunda parte dessa frase gerou amplas especulações sobre a possibilidade de o príncipe Harry assumir o trono, pois todos sabemos que ele não apenas não é elegível para se tornar o próximo monarca, mas também renunciou voluntariamente aos seus deveres reais, optando por uma vida independente nos Estados Unidos. No entanto, a previsão de que Charles será substituído por alguém que não cumpre as características típicas de um rei fez muitos especularem que Harry poderia ser quem assumirá o trono. Após se casar com a atriz americana Meghan Markle e romper a tradição de casar-se dentro da família real, o príncipe Harry anunciou sua intenção de abandonar completamente o estilo de vida real e viver uma vida normal nos Estados Unidos. Essa decisão gerou grande controvérsia na mídia e tensionou sua relação com a família, especialmente com seu pai. Porém, ao saber do diagnóstico de câncer de Charles, o príncipe Harry voou imediatamente ao país em um avião particular para estar com seu pai. Esse retorno repentino deu certo respaldo à previsão de Nostradamus sobre alguém sem as características típicas de um rei substituir Charles. O autor Mario Redding interpretou essa previsão como uma possível sugestão do reinado do príncipe Harry no futuro, embora isso ainda seja improvável nos dias atuais. Essa desconcertante previsão real gerou várias interpretações entre diferentes grupos de pessoas. Alguns acreditam que, embora a previsão sobre a abdicação de Charles possa ser verdadeira, a ideia de Harry ascender ao trono é pouco provável. Afinal, o próximo na linha de sucessão é o príncipe William, que foi preparado durante toda a sua vida como herdeiro da monarquia britânica. Outro grupo especula que a possível ascensão de Harry está relacionada à remoção forçada de Charles do trono. Eles sugerem que o descontentamento civil no país acabará levando Charles a abdicar prematuramente, nomeando Harry como o próximo monarca em vez de William. Dado o recente retorno de Harry ao país para se reunir com seu pai após anos de ausência, essa teoria ganha alguma credibilidade. No entanto, há uma terceira especulação que sugere que William, de fato, substituirá Charles, mas seu reinado será de curta duração, com Harry assumindo o poder logo depois. Se a previsão de Nostradamus sobre Harry substituir Charles como o próximo monarca for precisa, isso marcaria um capítulo interessante na história da família real. Essa previsão é frequentemente referida como a má interpretação da mesma profecia que menciona o Rei das Ilhas no quarteto 1022 de As Profecias. Isso levou alguns especialistas a sugerirem que Nostradamus poderia ter insinuado uma mudança no sistema de governo do Reino Unido. As origens da família real britânica remontam ao século X, quando os reinos da Inglaterra e da Escócia foram consolidados a partir de pequenos reinos anglo-saxões e da Escócia medieval inicial. Desde então, o sistema monárquico foi firmemente estabelecido no país, com o reinado da família real se estendendo por séculos. No entanto, as pessoas começaram a especular que a previsão de Nostradamus poderia indicar uma mudança no sistema de governo. A frase "alguém sem a marca de um rei tomando o governo" poderia se referir a alguém de fora da família real, encerrando a monarquia no país. Se isso acontecesse, o reinado de Charles marcaria o fim do sistema monárquico e do domínio da família real sobre o país. Após sua queda, um governo completamente democrático poderia tomar seu lugar. Embora a monarquia tenha enfrentado vários desafios nos últimos anos, a maioria dos especialistas descarta a possibilidade de uma mudança completa no sistema de governo do país. Segundo eles, Nostradamus poderia ter previsto a remoção de Charles do trono, mas suas profecias não implicam necessariamente uma mudança sistemática no governo do Reino Unido. Isso também ocorre porque os monarcas atualmente possuem considerável poder e influência sobre o país, e não há uma oposição significativa que poderia levar ao seu colapso. No entanto, não está claro se essa oposição poderia surgir no futuro, e apenas o tempo revelará se o rei Charles será o último rei do Reino Unido
ou se haverá mais monarcas por vir. Nostradamus previu a queda de reinos e monarquias em várias ocasiões em seu renomado livro. Embora nunca tenha previsto especificamente a queda de um governante em particular, muitos ligaram suas profecias ao âmbito da família real, particularmente ao governo atual de Charles. A profecia sugere que o reino será destruído devido a controvérsias e escândalos, e embora permaneça algo ambígua, muitos a interpretaram em relação ao rei Charles. Essa interpretação surge das contínuas especulações e rumores sobre o agravamento da saúde do rei Charles e das preocupações com sua capacidade de governar de maneira eficaz devido a seus problemas de saúde. Também se interpreta que haverá escândalos e problemas dentro da monarquia que eventualmente levarão à sua queda. Bom, essa especulação tem um respaldo substancial, pois as controvérsias dentro da família real não são novidade. Todos vimos o casamento controverso do príncipe Harry com Meghan e os rumores do suposto caso do príncipe William com Rose Hanbury em 2019. Além disso, o próprio rei Charles esteve envolvido em algumas polêmicas no passado, sendo a mais notável seu divórcio de Lady Diana, em 1996, após uma série de escândalos públicos. Alguns especialistas sugerem que, até o final de 2025, as crescentes controvérsias dentro da família real podem sair do controle, chegando a um ponto em que estarão além da capacidade do rei Charles para lidar com elas. Como resultado, ele poderia decidir abdicar do trono prematuramente. As especulações sobre o declínio econômico no país ressurgiram junto com as profecias de Nostradamus após o diagnóstico de câncer do rei Charles. Caso você não saiba, a situação econômica do Reino Unido tem sido bastante desafiadora ultimamente. Por essa razão, muitas pessoas vêm associando as profecias de Nostradamus sobre a queda do reino aos crescentes desafios econômicos e sociais sob o governo do rei Charles. A incapacidade do rei Charles de supervisionar os assuntos do Estado, incluindo o monitoramento da situação econômica, também contribuiu para alimentar essas especulações. As pessoas assumem que o agravamento do estado de saúde do rei Charles, especialmente após o diagnóstico de câncer, o manterá fora de ação por um tempo, e a situação poderia levar a desafios econômicos ainda maiores e distúrbios civis no país. Mas, novamente, essas são apenas especulações baseadas nas vagas profecias de Nostradamus, e não há como saber com certeza se o Reino Unido enfrentará distúrbios civis e colapso econômico ou não. Em um de seus quartetos em As Profecias, Nostradamus escreve: ao fim da guerra, os grandes poderes mudam. Perto da costa nascem 3 belos filhos. Destruirão a cidade quando atingirem a maioridade. Mudarão o reino e não o verão crescer mais. Agora, apesar de o rei Charles ter 2 filhos em vez de 3, alguns especialistas relacionaram essa previsão ao seu reinado, afirmando que ele será breve após uma guerra. De acordo com Mary Redding, essa previsão indica que os filhos do rei arruinarão seu reino ao final de uma guerra. E embora Nostradamus não tenha acertado o número de filhos, o restante da profecia poderia se concretizar. Outra previsão impactante de Nostradamus, que tem sido ligada ao governo de Charles recentemente, diz: sangue será derramado e a coroa será perdida. Isso também pode ser interpretado como guerras e conflitos durante o reinado de Charles, levando ao fim de seu mandato. Apesar de o Reino Unido não estar diretamente envolvido em nenhuma guerra há algum tempo, as pessoas ainda acreditam que essa previsão indica o reinado de Charles, sugerindo que as circunstâncias pacíficas do país podem se tornar turbulentas de repente. Isso também significa que, mesmo que o país não se envolva em um conflito internacional, a especulação de que um colapso social e econômico poderia levar a distúrbios civis e, potencialmente, resultar na destituição do rei Charles do poder. No entanto, ao adotar uma perspectiva mais realista sobre essa profecia, apresenta-se uma visão bastante diferente. O Reino Unido não apenas evitou conflitos internacionais durante décadas, como também não enfrentou problemas internos significativos no país. Dado esse histórico, parece pouco provável que o país experimente um período de guerra antes da eventual abdicação do rei Charles do trono. O importante a considerar é que, embora algumas das previsões de Nostradamus possam realmente se relacionar com Charles, também existe o fator de exagero, com especialistas ligando todo tipo de profecias reais a ele. As interpretações sobre a agitação e os distúrbios religiosos que ocorrerão no país são baseadas em outra previsão vagamente redigida do adivinho francês. Um de seus quartetos diz:
Príncipes e senhores estão presos em prisões. Estes serão, no futuro, recebidos como orações divinas por idiotas sem cabeça. Os especialistas relacionaram essa previsão ao surgimento de um grupo religioso rebelde, referido como idiotas sem cabeça na profecia de Nostradamus. Especula-se que esse grupo iniciará uma revolta contra a família real, eventualmente tomando o controle do Palácio de Buckingham e mantendo o rei Charles e sua família como prisioneiros. É sem dúvida uma previsão impactante. Outras pessoas afirmaram que o grupo não será religioso, mas sim ateus e agnósticos, e que toda a profecia é uma declaração metafórica que aponta para a queda do governo do rei Charles. De fato, tem havido um aumento significativo do secularismo e do ateísmo recentemente, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, enfraquecendo a Igreja Católica. No entanto, não está muito claro se essas profecias realmente pertencem ao reinado de Charles, já que essa diminuição na frequência à Igreja vem ocorrendo no país há algum tempo. Além disso, algumas pessoas acreditam que essas profecias já se concretizaram durante o século XVIII na França, quando a monarquia francesa foi derrubada durante uma agitação religiosa massiva que durou de 1789 a 1799. O evento é conhecido hoje como a Revolução Francesa. Isso mostra o quão difícil é decifrar o que poderia acontecer e o que já ocorreu entre as chocantes profecias de Nostradamus. As interpretações sobre desastres naturais catastróficos que poderiam ocorrer durante o reinado do rei Charles também são baseadas nas profecias de Nostradamus, embora pareçam carecer de um respaldo substancial. Em seu livro, Nostradamus insinuou um evento trágico que poderia ocorrer devido a um desastre climático. A profecia diz: uma onda com tsunamis, destruindo as colheitas do país e levando a doenças e fome. De fato, a última vez que um desastre natural atingiu o Reino Unido foi em 2022. A tempestade chamada Eunice tirou 3 vidas e deixou muitas pessoas feridas. Embora o evento não tenha levado a circunstâncias catastróficas extremas, especialistas afirmam que não seria uma surpresa se algo semelhante ocorresse durante o reinado do rei Charles, desta vez com consequências fatais, segundo a previsão de Nostradamus. Curiosamente, Nostradamus conseguiu prever com precisão uma série de eventos catastróficos no passado, incluindo o infame incêndio em Londres, no ano de 1666. Isso certamente não é nada tranquilizador, não é mesmo? A noção de uma nova ordem mundial que surgiria durante o reinado do rei Charles vem das previsões de Nostradamus relacionadas a figuras poderosas e transformações globais. Algumas pessoas especulam que ele poderia ter previsto o surgimento de um governo global ou uma nova ordem mundial durante esse período. Essa ideia também tem sido associada a organizações como as Nações Unidas e outras que são acusadas de tentar estabelecer uma nova ordem ou governo global. Existem inúmeras interpretações atribuídas a essa profecia, pois prever uma nova ordem mundial implica a possibilidade de um conflito significativo, semelhante às guerras mundiais anteriores, que poderia resultar na perda do trono por parte do rei Charles. De acordo com alguns analistas, essa previsão poderia insinuar um conflito geopolítico importante, que levaria ao surgimento de um governo único para governar todo o mundo. Os textos proféticos contêm frases como combate e batalha naval e adversário vermelho, e muitos interpretam esta última como uma referência à China comunista, particularmente dado seu recente ascenso como potência global. Está um grande conflito global à espreita? E se estiver, ele realmente terminaria com o surgimento de uma nova ordem mundial que interromperia a atual? Embora essas perguntas possam ter relevância para alguns, vinculá-las ao reinado do rei Charles continua sendo bastante especulativo e parece carecer de credibilidade sólida. Além das previsões negativas sobre o reinado do rei Charles, como o fim de seu governo e a possibilidade de uma abdicação prematura, algumas interpretações destacaram profecias positivas durante seu mandato. Essas afirmações sugerem que haverá avanços tecnológicos significativos durante seu governo, particularmente em áreas como viagens espaciais, inteligência artificial e robótica. Embora essas tecnologias já tenham experimentado um progresso notável nos últimos anos, não se pode descartar a possibilidade de um avanço ainda mais impressionante durante o reinado do rei Charles. Os defensores dessa ideia acreditam que o ano de 2025 pode ser revolucionário para o Reino Unido em termos de avanços tecnológicos,
No entanto, por outro lado, alguns especialistas descartaram essa profecia, argumentando que ela não tem nenhuma relação com o governo de Charles. Afirmam que muitas das previsões de Nostradamus sobre avanços tecnológicos já se concretizaram no passado, como o pouso na Lua e o surgimento da internet. Por essa razão, vincular essas profecias ao rei Charles em 2025 pode não ser a abordagem mais sensata. Outra previsão positiva que foi associada ao rei Charles é a possibilidade de grandes avanços médicos durante seu reinado. Alguns dos escritos de Nostradamus incluem textos como curas e tratamentos, particularmente durante o governo de um rei real. Essas profecias vagas levaram muitos especialistas a acreditar que o rei Charles poderia priorizar o avanço da medicina e que descobertas médicas significativas poderiam ocorrer durante seu mandato. Essa previsão também ganhou respaldo significativo após o diagnóstico de câncer de próstata do próprio rei Charles. Especialistas acreditam que esse diagnóstico poderia levá-lo a buscar sua própria cura, o que resultaria em um avanço médico massivo. Embora os cientistas do Reino Unido já estejam realizando feitos notáveis no campo da medicina, soa interessante ficar de olho nesse setor durante o governo do rei Charles, já que algo muito mais avançado pode vir à tona em um futuro próximo. Mas, assim como muitas outras profecias vagas de Nostradamus, esta também carece de clareza, e uma parte dos especialistas acredita que não tem nenhuma relação com o reinado do rei Charles. Somente o tempo revelará se as interpretações dessas profecias de Nostradamus se mostrarão verdadeiras ou se desvanecerão como meras especulações. Essas foram algumas das impactantes profecias do grande astrólogo francês sobre o rei Charles III. Qual delas você achou a mais interessante? Deixe seus comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like e para mais vídeos interessantes, confira o canal. Obrigado por nos assistir e até a próxima.